eu tô fazendo algumas perguntas, Bruno, baseado em referências que eu tenho como cidadão, tá? Uhum. A gente vê, tem uma questão, não levando em extremos, né, de questões políticas e tal, mas Aham. a gente vê uma busca grande de pessoas, ou pelo menos uma tendência aí de busca de investimentos em iniciativas, em projetos, em empresas, em fundos são aderentes a algumas a questões de sustentabilidade, a valores individuais, né, que cada um tem dentro do seu mindset. O Brasil está preparado para receber esse tipo de demanda? O nosso mercado ainda é muito pequeno e estamos jogando outro jogo ainda? Como que você enxerga essa questão de uma categorização aí dos fundos em função aos Uhum. hábitos e valores aí das pessoas? Boa, Rodrigão. Cara, eu acho que isso já vem sendo e vai continuar sendo a tendência daqui para frente. Se o Brasil está preparado ou não, a gente está sendo inserido pouco a pouco ali no mercado de crédito de carbono. Nós somos, cara, dos países ali que tem mais proporção de energia limpa vis-à-vis os outros países do mundo. E digamos, vamos lá, a pessoa quando investe alinhada, ela tem que estar alinhada com seus valores quando ela investe, né? Então, não sei, vai da perspectiva de cada um, mas na minha perspectiva de vida eu tenho que estar alinhado com os valores do lugar que eu trabalho, do lugar que eu sou sócio e do lugar que eu invisto. E quando eu invisto, eu sou sócio de algum lugar. Por mais que eu tenha colocado só R$ 100 ou R$ 500 em algum tipo de investimento, no momento que eu estou despendendo ali alguma grana, eu me torno sócio, sênior ou subordinado. Né? Sênior se eu Sim. compro a dívida, subordinado se eu compro equity, mas eu sou sócio ali do negócio. E diria que investimentos ligados a ESG são descontados a uma taxa de juros, digamos que menor do que a taxa de investimentos no qual a gente sabe que vai ter algum tipo de impacto ambiental, poluente, social, desmatamento. Então, enfim, acho que o Brasil, para esse ambiente de ESG, você já tem fundos aí com selo ESG, você tem dívidas com selo de ESG também, e você tem o potencial do meio ambiente do país aí, climático, energético, você tem análise do impacto no meio ambiente de diferentes investimentos, enfim. Acho que a gente está caminhando para estar dentro dessa tendência de investimento mundial. Interessante. Esse mercado, assim, vou chamar de operadoras de investimento, eu não sei qual que é o termo Uhum. correto. Ele tem uma tendência mais reativa quanto à inovação, ou ele também é um fomentador? Por exemplo, para materializar a pergunta, a gente percebe que teve uma abertura do mercado, várias empresas oferecendo o mesmo produtos e serviços, né, na perspectiva tanto de operação quanto também de produto financeiro. Como que se inova nesse mercado? Como é que se traz algo novo para as pessoas poderem escolher um novo do que senão é, enfim, eu não é que eu tá, né? Um lugar chamava Caixinha, aí uma outra instituição falou, essas caixinhas não pode, não tá com nada, meteram campanha paga em revista para aceitar o pau na caixinha. Só Uhum. que essa semana lançaram a caixinha também, Aham, mudou de aham, nome, aham. né? Não é caixinha, é bolsinha. Enfim, você Aham. sabe o que eu estou dizendo, Sim, sei provavelmente. bem, sei bem, sei Como que bem. é essa guerra? Mas assim, quem está inovando? Pô, um fez a caixinha e tomou pau, aí lá foi e copiou. Um não ia fazer tal coisa, mas só deu certo porque forçou um investimento financeiro em algo que falou que não ia fazer. Como é que se inova nisso, cara? Como que traz algo novo e não brigar pelo mesmo ali? Acho que É essa mais filosófico agora. filosófico e essa é uma E pergunta real, cara, assim, que tipo, a acho que gente tem que ficar aqui divagando, né, Rodrigão? Mas sim, é, talvez se tivesse a resposta na ponta da língua aqui, essa resposta valeria alguns milhões de reais. Então vamos filosofar juntos aqui sim. também, né? Primeiro, né, acho que o maior sinal que você está fazendo uma coisa certa é quando alguém primeiro te critica e depois te copia. Né? Então acho que assim, isso é um baita sinal, pegando o Sim. gancho ali das caixinhas. Segundo, pô, cara, o quanto eu quero, já pegando esses teus exemplos aí, o quanto eu quero entrar em competição, pô, sei lá, a Black Friday do CDB a 22% ao ano, que todo mundo está fazendo, não perca, venha para cá e ganhe 300% do CDI.
pô, cara, eu sou um feirão, eu sou um Isso é tipo uma mercadão. guerrilha, né? Uma coisa de. Exato, isso acaba sendo até um certo canibalismo ali para a empresa, entendendo que isso entra diretamente no DRE de marketing das companhias. O CDB de 300% do CDI, o diferencial disso para um CDB normal, tá você vai pagando. entrar no DRE de marketing lá, investimento de marketing. Sim, tirou de um lugar. É o CAC, virou o CAC. É, É uma jogada ali, virou né? CAC. Mas é uma inteligência, E né? é bom que não entra nem como despesa, entra como CAPEX, e a margem de lucro fica boa das instituições financeiras ainda. Então, assim, do quanto vale, né? Então, assim, e aí você consegue aparecer, né? Você vê os players aparecendo com isso. Mas, cara, será que eu quero me posicionar assim? Será que não é melhor eu dar uma sangrada, talvez, no curto prazo, não entrar nessa guerra de preço e dizer que, cara, vem para cá, que eu tenho a melhor solução financeira para você, que não vai ser teus R$ 1.000 no CDB de 300% CDI uma vez na vida, para depois eu te spreadar em Até porque acho que é outras... limitado isso daí, né? Você vê lá, aí você fala, não, eu vou colocar 1 milhão. Não, é limitado a 10 mil pro CPF. É o CAC, Eu né? brinquei o exemplo do Black Friday lá, né, cara? Você compra metade do dobro do preço. Você colocou ali os R$ 1.000 e depois você não vê mais. Então, enfim, aí é aquela... Pegando minhas primeiras frases da nossa conversa. O quanto eu quero abrir mão hoje, agora pensando com cabeça de companhia, abrir um pouco mão hoje para amanhã ali tá conseguindo performar um pouco mais. Agora, não é fácil. Conseguir passar minha proposta de valor, fazer o mercado entender. A minha provocação, eu vou tentar materializar um pouco, e aí a gente já está indo para uma linha quase que o do que vem pela frente, né? E aí, novamente, desculpa se fizer alguma pergunta que talvez não faça tanto sentido, mas é uma provocação. Talvez outras pessoas tenham. Por exemplo, a gente olha, por exemplo, a indústria do varejo, eles têm certas ações que eles tentam fomentar não só novas features para suas plataformas, tanto para canal digital quanto para canal físico, mas eles tentam criar situações diversas, lá, universidade do varejo, coisa assim. Você olha o sistema bancário na parte de não de investimentos exclusivo, mas o sistema financeiro bancário como um todo. Você tem várias empresas que têm suas áreas de fomento de inovação, que aí surgem novos produtos, novos serviços, e aí de repente aquela ação de incubar uma tese, uma teoria de uma empresa, que você pegou lá pega o Brunão lá de 20 anos atrás e o Rodrigo de 20 anos atrás, e de repente você monta um novo negócio que vai dar muito retorno para os seus clientes que compraram ali. Você vê o mercado fazendo isso, você vê, por exemplo, as empresas que estão nesse segmento de investimento falam assim, olha, cara, tem um papelzinho aqui, cara, que daqui 25 anos vai ser a maior empresa do mundo porque eles vão colocar a bateria num carro de uma empresa que já existe, mas que era meio ruim, eles estão arrumando. Desculpa se eu tô me alongando, é que assim, Tô entendendo. eu não percebo esse movimento no mercado. Eu percebo uma oferta do tipo assim, olha, puta, tem aquilo que tá pronto, deu certo, vou te vender de uma forma mais barata, em vez de ganhar 0,8, eu vou ganhar 0,6. É uma evolução por eficiência operacional e não por entrega de valor. Perfeito. Tô viajando nessa minha observação, não faz sentido, como que... Não tá viajando, eu vou complementar no âmbito Brasil, no ambiente macro, né? Cara, a gente está num país que a taxa de juros livre de risco já é 14% quase. Né? 13,25 Selic, pegar um ano aí de taxa, 14, bota mais de 100 vezes ali. Mais o feirão de 20, né? Exato, mais o feirão de 20. Difícil, primeiro que é difícil competir com isso pra caramba, né? Você vê, eu não estou nem entrando ainda nas empresas inovadoras. Só para quem não conhece, você está dizendo assim, puta, para quem vai investir, deixa o dinheiro aí, fica quieto e não corre risco. Complicado. O risco não pode não fazer sentido. Complicado, okay. Ainda mais estou falando no Brasil, né? Assim, fazendo parênteses, fala de Estados Unidos, também os juros estão em níveis altos para o histórico deles. Sim. Né? Então, você tem esse primeiro ponto macroeconômico. Você vê o Ibovespa quase largado hoje em dia. E aí estamos falando de empresa listada, aberta. Não, a última coisa do Ibovespa foi a desestatização da Sabesp. Exato. Celebraram lá para, sei lá, só para ser na foto. Então, enfim, o que pode corroborar um pouco do que você está falando também são 2 anos sem IPO na Bovespa. Né? A gente está 2 anos sem ter uma empresa nova listada. Você vê volumes diminuindo, você vê empresas boas
recomprando seus papéis na Bovespa, Muito, né? com menos papéis negociando. Então, assim, você tem juros, você tem isso afetando nas empresas que já são listadas, e chegando no mundo de startup, você vê isso de uma forma, de certa forma, tímida. Mas a gente existe no país plataformas interessantes de investimentos em startup. Sei lá, a nova carne sintética do peixe. Isso não é exemplo, não, isso existe, tá? Ok, A nova carne já existe isso. A nova carne sintética uma plataforma que você... do peixe. Então você entra na plataforma, você quer ser ok. sócio da nova... Era isso que eu estava perguntando. Você quer ser sócio da nova carne sintética do peixe? Tá aqui. Caramba, pô, mas eu não tenho 100 mil reais, tá bom, você pode colocar R$1.000. Aliás, os caras falam que isso é feito com beterraba, né? Um negócio assim. Isso é sensacional. Não, enfim, eu entendi. Então, desculpa ter interrompido. Uhum. Existem plataformas, então, no mercado que você consegue pensar nessas hipóteses mais early adopters aí. Existem, estão... Assim, a gente só precisa, talvez, no impulso, digamos, macroeconômico, no ambiente macro do país, cara, a gente está mais propenso a empreender. Estamos com muita restrição, né? E fazer negócio. Senão o dinheiro vai ficar ali nos 14%, 15% ao ano, no CDB 120. E passar um mês para chegar no outro mês. E não vai caminhar. Então você tem que ter ali uma esperança macro para isso poder... Mas já existe, está engatilhado. Aí, sim, né, o que faz o chamariz é quando ocorre uma venda, né? Então, empresas, pô, botei R$1.000 nessa empresa, caraca, consegui vender, ganhei 50 mil, ganhei 40 mil, caramba, e aí começa a ter chamariz para mais. Ter uma energia positiva. Mas existem algumas empresas, elas estão montadas, de acordo com a regulamentação, existe regulamentação da CVM também para essas empresas. Você hoje entrar no equity de uma empresa, de uma startup, seja do agro, seja de gerenciamento financeiro, que seja transformação no digital, futuro tanto exposto a um risco, assim, a já carne tem do alguma... peixe, você consegue ser sócio, sem correr risco de tomar uma trabalhista. A gente na Warren tem uma empresa que nós adquirimos através de uma plataforma que fundeou essa startup. Legal, cara. Uma empresa de consolidação de patrimônio. Meu patrimônio. Porque eu vejo que nesse mundo também tem as etapas, né? Você tem, por exemplo, da plataforma, algo mais aberto, e aí depois vai evoluindo.